E hoje a gente vai ouvir agora a palestra do Miguel Paiva, que lança este livro, que na verdade é um opúsculo. Inventei agora, é opúsculo? Gostei do opúsculo, bom, né? Gostei do com toda a sua obra. E, portanto, ele já tem uma palestra pronta, vai falar durante aproximadamente 3 horas, logo depois quem sobreviver vai para os autógrafos. Inclusive a palestra é em inglês. Miguel, muito obrigado pelo seu retorno ao Sempre um Papo, é sempre uma alegria te trazer. Sempre um prazer. Sempre um prazer, Gil, muito obrigado. Muito obrigado às pessoas que estão também assistindo. Um ato heróico, depois de todo o histórico da chuva aqui em Belo Horizonte. A chuva em São Paulo, anteontem ou ontem, né? É. No Rio também. Hoje amanheceu lá também terrível, né? Chovendo muito. Então eu estava com medo e eu não consegui chegar aqui, entendeu? Muito menos vocês, entendeu? Eu era um principal interessado, mas eu fiquei preocupado que não tivesse condições de chegar, mas cheguei, é sempre um prazer. Enfim, eu não tenho palestra pronta nenhuma. Ah, não, juro. Eu fiz esse livro. A ideia nasceu há mais de quase há 10 anos atrás, uns 8 anos atrás. Eu queria fazer uma exposição comemorando estava chegando aos 50 anos de profissão. Então eu queria fazer uma exposição, alguma coisa, porque as pessoas me conheceram muito em cima de 2 personagens, era Radical Chic, o Gatão, ficava sempre, não imaginavam que eu já tivesse feito tanta coisa. E realmente eu fiz muita coisa. E fazendo o livro é que eu me dei conta disso. Acabei desistindo de fazer a exposição, porque a exposição ia sair muito caro, ia ter que ter patrocinador e uma série de coisas, e ia dar um trabalho danado, e eu acho que o livro acabou cumprindo esse meu desejo de uma maneira melhor. Eu fiz junto com meu filho, um dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu fiz com o meu filho do meio, o Vitor, que é jornalista também, é poeta, é escritor. E nós nos sentamos um dia e eu comecei a contar para ele a minha história. E me surpreendi porque ele sabia muito mais do que eu imaginava, entendeu? Inclusive sabia de coisas que eu não lembrava, entendeu? E ele lembrava por ter lido, por ter se informado, enfim, por ter criado um conteúdo, né, sobre a minha vida. E nós fizemos várias entrevistas, foram horas e horas e horas eu gravando a minha vida. Foi muito interessante essa volta ao passado, né, essa você contar e ao mesmo tempo ouvir, né, sobre a sua vida. É uma coisa que eu às vezes parava e não acreditava, entendeu? E consultava o Vitor, dizia, mas isso foi assim mesmo? Ele dizia, não foi assim mesmo. A quantidade de gente que eu conheci, de Humberto Eco, a Carlos Lacerda, a Florinda Bolkan, a Paulo Conte, enfim, todas as pessoas que passaram pela minha vida de uma maneira absolutamente natural, não houve nenhuma forçação de barra. Eu vivi em Milão muitos anos, daí eu conheci muita gente, morei em São Paulo, hoje moro no Rio. Então eu acho que eu facilitei um pouco esse meu estilo de vida, de conhecer as pessoas. Primeiro porque eu acho que eu sou uma pessoa simpática, entendeu? Então as pessoas... E sempre me dei com pessoas mais velhas. Hoje eu sou o mais velho dos meus amigos, né? Porque o tempo passa, você vai ficando mais velho. Então eu sempre me dei muito bem. Começou com Ziraldo aos 16 para 17 anos que eu comecei a trabalhar com ele. E ficamos amigos até hoje, quer dizer, somos assim... Eu considero o Ziraldo uma espécie de segundo pai, né? Um pai meio espiritual, mas também um pai meio prático. E como eu já perdi meu pai há muitos anos, quer dizer, o Ziraldo me trata assim também, entendeu? Ele tem um pouco esse vício paternalista que eu acho que é uma herança bem mineira, né, do Ziraldo.
Então eu acho que eu tive eu sempre tive muito prazer em conhecer as pessoas e aprender com as pessoas e meter a cara. Então eu conto muito o lado profissional dessa minha vida, entendeu? Eu não me aprofundei muito na questão pessoal, porque ia dar problemas. Eu já me casei 4 vezes, quer dizer, então não era prudente entrar nesse aspecto. Entendeu? Não era, não é. Não é, pois é. E esses 3 filhos que eu tenho um com cada mulher. Então você já vê a dificuldade que foi lidar com essa vida, com as pensões e com tudo mais. Entendeu? Mas, então eu conto que eu comecei muito cedo, eu comecei aos 16 anos, comecei a publicar. E comecei a ganhar dinheiro, inclusive, com isso, o que é mais marcante, né? nessa coisa. É não só você ver o seu desenho publicado no jornal, como no fim do mês você recebia por isso. Era uma mágica assim, que na minha cabeça não funcionou de uma maneira muito, muito forte. E eu acabei desistindo, eu não concluí, eu não fiz faculdade, eu comecei a trabalhar como cartunista e nunca mais parei. Quer dizer, depois eu descobri que eu poderia fazer outras coisas, faço outras coisas, mas a profissão começou aos 16 anos, entendeu? Então eu era muito jovem, muito garoto. Então de hoje que eu acabei de fazer 70, quer dizer, tenho uma vida inteira, 54 anos aí de atividade. Entendeu? E você preserva as características técnicas? A gente estava falando que o Oroeira hoje é muito mais desenhista, aquela coisa focada no papel e tudo. Você vai para o digital com facilidade? Eu passei por essa fase, eu passei por algumas fases. Quando o computador, quer dizer, eu sempre desenhei, desde a época do Ziraldo, que eu aprendi com ele, inclusive, a usar tinta, pincel, papel. E fui desenvolvendo isso porque era a única maneira que você tinha. Eu fazia histórias em quadrinhos em Milão, 16 páginas coloridas, pranchas grandes, 50 por 70, e era normal aquilo. Aquele era o processo, né? Você tinha que desenhar, colorir. Quando o computador começou a entrar na nossa vida, quer dizer, eu custei um pouco a entender como funcionava. E custei um pouco a entender o Photoshop, né, que é o grande auxiliar dos desenhistas. E depois eu mergulhei nele. Quer dizer, eu sempre desenhei no papel, sempre o traço eu sempre fiz no papel. Jogava para o computador para colorir, finalizar, botar texto e tudo. Mas vicia, né? Você fica meio condicionado àquelas soluções que na realidade são soluções quase que perfeitas, né? É difícil você fazer alguma coisa que não seja graficamente perfeita, entendeu? Então, quando eu fui mandado embora do Globo, que eu fiquei desempregado, isso já tem 5 anos, eu fiquei desempregado, passei por uma situação realmente muito desagradável de falta de dinheiro e de falta de trabalho, principalmente. Eu comecei a pintar. E pintei muito e gosto muito de pintar, e descobri a pintura, e a pintura foi uma espécie de canalização dessa frustração. E ao mesmo tempo eu voltava a mexer com o material. Era a tela, a tinta, o pincel, o lápis de cor, enfim, eu comecei a usar tudo. E isso me reinfluenciou, tanto é que os meus filhos, 2 deles desenham e tal, me alertaram para isso e acharam que seria o momento de eu voltar a desenhar tudo no papel. E hoje eu voltei, estou tirando só uns trabalhos gráficos que exigem uma precisão maior, hoje eu desenho, como você viu, o desenho que eu te dei, é assim, a canetinha colorida, é o lápis de cor, às vezes o guache, eu vou fazendo tudo, mas eu finalizo ele no papel. E me lembro sempre do Fortuna. O Fortuna foi um desenhista, um cartunista extraordinário da época do Pasquim. O Fortuna desenhava livremente com a pena, assim, borrava, não sei o quê. Depois que ele terminava o desenho,
ele vinha com guache e ia limpando tudo que não era desenho, entendeu? Então ficava uma perfeição. E eu faço isso, eu desenho, às vezes faço 2 ou 3 charges no mesmo papel, aí escaneio, jogo no computador, aí limpo as sujeiras, limpo as imperfeições e tal, e mando. Mas voltou a ser, para usar uma palavra bem na moda, voltou a ser mais orgânico, entendeu? O meu trabalho. E me dá um prazer enorme, entendeu? E mais rápido, bem mais rápido. Qual a reflexão que você faz hoje? Quer dizer, claro que o que a gente quer que você conte caso, né? Preferência contar caso. Daquele período do início com Pasquim, aquela coisa toda. Olha, eu acho que foi determinante não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que participaram, e determinante na história da imprensa brasileira e na história política do Brasil. Entendeu? Eu acho que o Pasquim foi uma contingência feliz, né, de ter acontecido, de ter nascido assim, de uma maneira nem tão pretensiosa, nasceu de uma maneira descontraída. Os jornalistas, os cartunistas, jornalistas queriam um lugar para escrever. Tinha tido uma primeira ideia, o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, tinha uma revista chamada Carapuça, e ele queria que o Tarso assumisse e aumentasse o tamanho da revista, aumentasse a penetração. Acabou que ele morreu. E eu acho que menos de um ano depois, o Tarso reuniu as pessoas, o Sérgio Cabral, o Ziraldo, o Milor, tudo mais, e lançaram o Pasquim sem essa pretensão, né? Porque as boas coisas são aquelas que a gente percebe depois que fez, né? E o Pasquim foi esse fenômeno. Eu era o mais jovem do Pasquim, como eu contei antes, durante muitos anos eu fui o mais jovem, e eu entrei, tinha 6 meses de vida. Como é que era o rito? Me interessa o dia a dia. Por exemplo, o Tarso de Castro, quando vivo, já me contou como é que foi a entrevista com a Ângela Diniz, né? Exatamente, com a Leila Diniz, os detalhes pequenos daquela entrevista. Por sinal, o Tarso, gente, foi um dos primeiros convidados da história de Sempre um Papo, lá em 86, né? Quando eu fiquei amigo dele. Depois nós trabalhamos no Nacional, ele me convidou. E uma das coisas mais divertidas que eu lembro das histórias do Tarso é que ele sempre que ele falava aquela palavra que começa com M, ele antes baixava assim, procurava a madeira da cadeira e batia na madeira da cadeira, aí falava Milor Fernandes. O Milor Fernandes foi um problema na vida de várias pessoas, entendeu? O Milor era um encrenqueiro, o Milor era uma pessoa muito, muito individualista, né? O Milor, na realidade, ele não participava muito do dia a dia da redação, ele ficava lá no estúdio dele. Mas o Milor foi muito importante quando todo mundo foi preso. Quando a redação foi presa, algumas pessoas ficaram soltas, o Milor entre elas. Eu, o Chico Júnior, a Marta Alencar e o Enfio. Hã? Não, mas a Bárbara... Não, a Marta Alencar. A Bárbara... a mulher do Carvana, exatamente. Que é grande amiga até hoje. A gente se encontra com bastante frequência. E a Marta era a única mulher jornalista do jornal, porque tinha a dona Nelma, que era a secretária, e a Marta. E nós ficamos fazendo o jornal meio itinerante, meio clandestino. A gente avisavam que a polícia estava indo para a redação, a gente saía da redação e ia para o estúdio do Milor. Avisavam quem? Alguém avisava. Alguém ficava, né? Sabendo. Aí o estúdio do Milor, lá na Praça General Osório, a gente continuava fazendo o jornal lá e a dona Nelma ligava, olha, eles estão indo, falaram que vão procurar o Milor, nós íamos para o escritório do Juarez Machado e o Sérgio Rodrigues, que era do outro lado da praça. E assim a gente ficava fazendo o jornal meio um jornal em movimento, né? Até que parou essa perseguição, mas o Milor nessa época foi bastante presente. Ele realmente segurou a onda junto com nós todos. Eu desenhei imitando, porque a gente não podia contar que a redação estava presa. Era proibido, a censura prévia era uma coisa
eficaz, a gente não podia dizer. Então, é daí que surgiu a história da gripe, da redação. A redação pegou uma gripe toda ao mesmo tempo, e nisso a gente tinha que continuar fazendo o jornal. Era difícil, porque o jornal tinha que vender e tinha que pagar o salário dos colaboradores, dos sócios e colaboradores. E não deu muito certo, quer dizer, nós seguramos a onda, o Rio de Janeiro inteiro se solidarizou, todos os intelectuais do Rio de Janeiro, de Carlos Drummond de Andrade, Jô Soares, Chico Buarque, todo mundo escreveu para o jornal, mas não era essa a ideia original do jornal. O jornal não era para ser o jornal dos intelectuais do Rio de Janeiro, era para ser um jornal da patota, entendeu? Então, e a patota não estava lá. E tinha essa mágica de fazer um jornal sem saber como fazer. Era um resultado absolutamente espontâneo das loucuras de cada um. Tinha uns menos loucos, outros mais loucos. E a loucura do Tarso foi fundamental, porque o Tarso, na realidade, deu a desequilibrada, a anarquizada que a imprensa precisava para revolucionar a linguagem, entendeu? Porque senão seria só mais um cartunista, seria mais um escritor brilhante, seria mas não teria essa desconstrução que o Tarso fez, que foi muito corajosa e que acabou gerando toda uma transformação de linguagem no Pasquim. Mas o dia a dia, você me perguntou, o dia a dia era muito engraçado, porque teve uma época que eu trabalhava na garagem, ainda na Clarice Índio do Brasil, que era a primeira sede do Pasquim, em Botafogo. Na garagem da casa trabalhava Sérgio Augusto, Ivan Lessa e eu. E o Ivan Lessa e o Sérgio Augusto escreviam muitas... e o Paulo Garcês ia fotografar as mulheres lá também. Então era assim, às vezes eu estava escrevendo, entrava uma mulher, tirava a roupa, ficava pelada em cima da mesa, o Paulo Garcês fotografava, e nós tínhamos que fazer, naquela época em que não havia nenhum controle de gênero, né? Nós tínhamos que fazer ar de sérios e compenetrados, enquanto aquela balbúrdia famosa acontecia. Paisagem, né? E a redação funcionava como uma redação, tinha uma secretária, tinha gente que escrevia, era um funcionamento absolutamente tradicional, digamos assim, entendeu? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não tiver, não tem problema, não. Fica até amanhã cedo aqui. Bem, só te peço um favor, tem que ser no microfone, porque tem um monte de gente atrás daquela maquininha ali em cima. Boa noite, como é que você chama? É você, Nilson? Sou eu. É o Nilson. É o Nilson. Aí tem a famosa cena, na entrevista, se eu não me engano, com Flávio Cavalcante, que o Tarso levanta e dá um soco no Ziraldo. Você estava presente? Não, eu não estava. E antes já tinha a implicância do Milor com ele. Né? Como depois todo mundo fala, o Enfio brigar com os baianos. Não, quem implicou com os baianos foi o Milor primeiro. Né? Você estava presente nessa famosa... Contextualiza aí que eu perdi. Como é que o Pasquim começou a criticar os baianos, começou a criticar o Caetano, e começou e que todo mundo atribui ao Enfio, que foi uma briga posterior. Mas numa fase que já tinha havido essa briga, do Tarso tinha saído, levou fortuna, a turma dele e tal. Não, houve um... natural, né, que houvesse isso, né? Ninguém se entendia ali dentro daquele jornal. Não, e era lindo isso. Foi um milagre muito importante ter durado tanto tempo a redação inteira ali, entendeu? O pessoal, mesmo com as desavenças. Isso dava esse perfil tão eclético, né, que o jornal tinha. Mas as entrevistas eu participei de algumas. Na realidade, as brigas aconteciam porque o Tarso, às vezes, entrevistava sozinho. Ninguém queria entrevistar o Flávio Cavalcante, porque o Flávio Cavalcante era de direita. E o Tarso, muito justamente, achava que tinha que entrevistar todo mundo. Primeiro número, Ibrahim Suede. Já causou uma celeuma danada, porque ninguém queria entrevistar o Ibrahim Suede. Aí o Jaguar levou a entrevista para casa para tirar a entrevista do gravador. Ele nunca tinha feito isso. Então ele ficou desesperado, dava um trabalho danado, ele decidiu tirar a entrevista do jeito que ela foi feita. Por isso que saiu todos os palavrões, o jeito de falar,
Então, a revolução da linguagem nasceu, entendeu, dessa impaciência do Jaguar, entendeu? O Jaguar de editar a entrevista. Ele foi o primeiro que colocou os símbolos, aquelas coisas assim, na hora de escrever palavrão? Acho que foi, não foi, nessas entrevistas? Foi a partir, acho que da Leila Diniz, né? Foi. Na hora de falar palavrão, coloca aquele monte de... É que a censura, no começo, era mais branda. Aí foi intensificando, aí começou a usar palavrão. O Ziraldo criou aquele monte de expressões usando o negócio do patropi, fala que uspa, jacô... Começou a criar uma série de Cifo. O Enfio, além do top-top, tudo, criou os palavrões que era tutameia, porque era um livro do Guimarães Rosa, ele usava tutameia em vez de putameia, tutameia. Então houve uma série de linguagens que o Pasquim foi criando a partir do momento que a censura foi intensificando, e quando foi para Brasília, né, Miguel? Foi aí era um horror. A parte pior, foi a parte pior. Porque chegava na banca 3 semanas depois. A gente tinha que mandar o jornal para Brasília, o Jaguari, às vezes ia alguém junto. Mas os censores cortavam tudo sem a menor piedade, sem a menor lógica. Então você tinha que produzir muito mais para poder o resultado final ser um jornal, né? Dona Solange Hernandes. Exatamente. Mas aí já não era mais ela. Os censores acharam que a Dona Solange foi muito benevolente e que a gente enrolava ela. Até uma coisa de machismo também, achar que a mulher era enrolada pelos homens, né? Na realidade, os censores todos eram muito burros, entendeu? Então era muito fácil você... Tinha um general, o general Juarez... Pai da Garota de Ipanema. Pai da Garota de Ipanema, exatamente. Que ele recebia a gente na praia, entendeu? Ele recebia a gente... Ele tinha uma garçonnière na Barata Ribeiro, onde ele recebia as amantes, né? E o Jaguar ia lá muito. Eu fui uma vez lá na casa dele e ele servia uísque. Ele gostava, ele se achava importante. Ele achava que ele estava contribuindo para a cultura brasileira, entendeu? Censurando o Pasquim. E ele era mais generoso do que os outros, entendeu? Acabou caindo também. Então, nós derrubamos alguns censores. Mas as entrevistas eram muito, muito tensas, porque, por exemplo, a Betty Friedan, líder feminista dos anos 70, ela foi entrevistada e a entrevista foi um pega para capar, danado. Entendeu? Imagina o Milor ouvindo uma feminista falando, entendeu? O Milor respondia e criava caso, e aí o Tarso concordava. Era sempre assim, era sempre uma... Agora, o soco na cara... Eu sei de uma cadeira que voou em uma das entrevistas. Voou uma cadeira em cima de quem estava entrevistando. Mas foi a do Flávio Cavalcante? Essa do Flávio, eu ainda era muito jovem, menino, para me meter. Eu comecei a participar das entrevistas bem depois. Entendeu? Depois eu fui para a Itália, né? Aí acabei me afastando, fui para a Itália em 74, quer dizer, então aí já peguei, já na fase, fui correspondente do Pasquim, fiz bastante coisa lá, mas aí já não peguei mais o dia a dia. Devolve o microfone para o Nilson, fazendo favor. O Nilson sabe mais da minha vida. Isso que eu sei, é claro. Fora o que ele não te contou ainda, né? Pois é, ele sabe tudo. Próximo livro, quando eu fizer a minha autografia, a biografia não autorizada, aí você faz comigo. Não, eu publiquei lá, eu publiquei em vários lugares. Dr. Freud. O Dr. Fred, era Dr. Fred. Publiquei na Pardon, que era uma revista alemã. Pardon. Eu publiquei na Imago, que era maravilhosa. Na Linus, publiquei na Alter Linus, Corriere dei Piccoli durante muitos anos, que era um jornal infantil. Rampage. Na Rampage foi uma loucura, que eu fui para São Francisco, mas isso foi bem antes, isso foi em 71. Eu fui para São Francisco, viajar a passeio, e fiquei sabendo, o Jaguar me disse, o Jaguar já tinha publicado um desenho na Rampage. E ele disse, vai lá, é lá em Berkeley, conhece a universidade e tal. E eu fui. Imagina, 21 anos, cara de pau, né, danado. Bati na porta da Rampart, entrei, abri a pasta e disse, olha, eu sou um desenhista brasileiro. E os caras pararam, ficaram olhando e publicaram. Não, e me encomendaram uma ilustração. Me deram um texto
me encomendaram uma ilustração, eu fui para o hotel, fiz e mandei para eles. E eu não tenho isso. Se perdeu no tempo, se perdeu a Rampart, se perdeu, não sei se existe algum arquivo, alguma... Eles foram fechados, eles foram processados, né? Não sei se você lembra, mas nós dois estreamos juntos em 67 no Cartoon Jornal dos Esportes. Você fazia a charge com o Marcelo, que morreu depois. Foi. Né? Eu, você, o Juarez Machado, todo mundo. Cartoon JS. E o Enfio estava indo de Minas para lá, estreou lá também. Todo mundo. Foi o suplemento de humor mais importante que apareceu. E onde o Ziraldo aportuguesou a palavra cartoon, né? Cartoon JS, com o M. Não, ali foi o máximo. Aquilo. Ali que eu digo que foi o primeiro lugar que eu publiquei e recebi. Eu também. A gente não acreditava, né, que isso pudesse acontecer. Mas eram bons tempos. O Cartoon tinha um belo espaço, né? Hoje até tem espaço. Eu acho que a internet democratizou o Cartoon. Você tem hoje muita gente produzindo, só que é muito diluído, né? Você não sabe onde é que eles estão, você não consegue você vê no Facebook, Instagram, tem muita gente boa fazendo humor hoje, entendeu? Mas os políticos estão fazendo melhor, né? Eles estão fazendo, pois estão nos fornecendo muitas ideias. Eles não ganham, eles não conseguem monetizar esse trabalho, é muito pouco. E dilui muito. Você não tem um canal assim para. Legal você falar isso. Faz um status da agora. O que você está fazendo agora? O que você está produzindo hoje? Bom, para pegar um pouquinho antes, eu quando fui mandado embora do Globo, eu fiquei, como eu já disse, sem pai nem mãe e sem jornal. E, inclusive, processei o Globo, ganhei. Não recebi ainda porque eles estão com recurso e tal, não sei o quê, mas eu já ganhei. Porque eles me mandaram embora, me deram um tchau e depois de 18 anos, foi um pouco de sem vergonhice demais. Eu fiquei muito desacostumado, voltei a pintar, mas fiquei muito triste, entendeu? Mesmo pintando, fiquei feliz, fiz várias exposições, deu certo, vendi bastante telas e tal. Mas não era a mesma coisa, né? O Gatão... Qual? Do Gatão de Meia Idade? Ganhei, mas o dinheiro do cinema é um dinheiro... Mas isso já tem muito tempo também, né? E aí eu fui quando o Jornal do Brasil voltou, Você fica falando negócio, depois com os microfones. Dá o microfone para ele. Senão as pessoas deixam o microfone com o Nils, ponto, acabou. Tem jeito. Ajuda aí, bora. Quando o Jornal do Brasil voltou, que o Omar Catito Pérez relançou o Jornal do Brasil, com ele já tinha lançado a Bundas também, ele foi sócio, lançou o Pasquim 21. Ele sempre esteve envolvido, ele era super amigo do Ziraldo, sempre esteve envolvido com o pessoal jornalista e humor. Ele relançou o Jornal do Brasil, foi uma ideia fantástica, todo mundo ficou feliz, só que não deu certo. Realmente ele esperava uma performance que o jornal, já na fase final da imprensa escrita, né, já estava acabando, o jornal já não vendia mais. Eu fui para o Jornal do Brasil, foi ótimo porque foi nessa fase que eu voltei a desenhar tudo colorido e tal, e fazendo direto no papel. E gostei de voltar a fazer charge, fazer cartoon. Mas aí o Jornal do Brasil, eu falei, mais uma que eu entro que não dá certo. Mas aí, nesse meio tempo, o 247 me chamou, o site Brasil 247, e onde estão várias pessoas maravilhosas da imprensa, tipo o Ricardo Couto, Helena Chagas, o Arueira, muita gente já estava lá. E eu fui. E fui apresentado a essa imprensa alternativa, que hoje é chamada de imprensa normal, né? Porque a outra imprensa a gente chama de imprensa de cativeiro, né? Que são os grandes jornais, que estão muito, muito amarrados, né? a um compromisso
que ninguém sabe muito bem qual é. E então eu fiquei surpreso. Para vocês terem ideia, o 247 tem um site, tem uma TV 247 no YouTube e tem as redes sociais. Ele tem mais de 80 milhões de visualizações por mês. Para vocês terem ideia, o YouTube do 247 tem 600 mil pessoas inscritas. É uma dimensão que a gente não está acostumado. É claro que não são 600 pessoas que estão indo comprar um jornal, mas são 600 mil pessoas que, de uma forma ou de outra, passam pelo site. E há muitos anos eu não tinha uma gratificação tão grande do que eu faço, assim, em relação ao que eu faço. O meu trabalho, o reconhecimento, as pessoas gostam, as pessoas curtem, comentam. Então isso, para mim, me deu... Dinheiro é muito pouco, sempre. Porque dinheiro parece que é uma coisa que está saindo de moda, entendeu? A gente ainda precisa para viver, mas ninguém mais usa. A gente sai de trabalhar, não sai de moda não, né? Pois é. E até que dá para descolar uma graninha de vez em quando, mas dinheiro não tem mais. Mas pelo menos o prazer de trabalhar, de criar, eu acho que eu reconquistei, pessoalmente. Estou realmente muito feliz de estar fazendo o que eu faço. E isso é muito bom. Eu faço uma charge por dia, faço 2 textos por semana, um programa por semana gravado. E além disso, continuo fazendo as minhas 11 jogando as 11. Vai ter uma peça minha, vai estrear em junho. Eu tive o Gatão de Meia Idade agora, que foi um sucesso, ficou 2 anos em cartaz, a peça que eu escrevi. E foi um sucesso enorme, quer dizer, eu consegui aí segurar um pouquinho a grana. Esse espetáculo vai ao ar? Vai entrar em junho? O Reféns em junho. Com quem está fazendo? Com Erson Capri e Rômulo Estrela, dirigido pelo Moacir Chaves, que é um diretor do Rio de Janeiro, muito legal. Um excelente diretor. Então, mas você não tem aquele dinheiro do fim do mês, entendeu? Que a gente está acostumado, que a gente gosta, né? Não exagero dizer que eu gostaria de um contra-cheque, porque o contra-cheque eu não gostaria, eu nunca tive um contra-cheque, mas um dinheiro certo. É impressionante o que aconteceu nos últimos 15 anos, digamos assim, de 15 para 20 anos, a perda, né, que a imprensa, que o trabalho do cartunista foi tendo. Teve uma época, uns 15 anos atrás, que eu ganhava muito, e eu trabalhava muito, e eu publicava em site, eu publicava no Estado de São Paulo, no Jornal do Brasil, depois no Globo. Você somava aquilo, você tinha uma renda bastante honesta à altura do teu esforço. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a pecha da esquerda mesmo, né? Vamos dizer, Nilson, Aroeira, você, ou a coisa é uma tendência de mercado, entrar outro tipo de traço? O que você acha? Não, de traço eu não digo, mas eu acho que foram as duas coisas. Eu acho que a cultura foi perdendo a importância, né? Foi deixando de ter o respeito, a importância, foi virando uma coisa meio secundária. Qualquer crise de jornal, o primeiro a ser mandado embora é o cartunista, o chargista. Então, eles acham que é uma coisa que não tem essa importância. Mesmo que for o Jaguar, né? Hã? Mesmo que o Jaguar o Jaguar é o exemplo de ser mandado embora. Ele está sempre sendo mandado embora, entendeu? O Aroeira é outro também, que está sempre mandando embora. Eu também. O Nilson sai embora antes de pois você vai ser nosso líder. Não é, Nilson? A última vez que eu publiquei na grande imprensa, do qual eu e o Lor, vários outros, estamos vetados, desde que o Caceta e Planeta implantou um humor de direita, o humor do sexo, droga, rock and roll, o Angelina Folha e tal, eu só publiquei na imprensa, a última vez, 10 anos atrás, no Jornal do Brasil, onde o Giraldo fez um novo Pasquim com o Reinaldo Jardim, com todo mundo, né? Você, o Vasquez. Foi a última vez. Isso já tinha 10 anos que não me publicavam. Nem o Lor, né, Lor? Então, o Lor eu não vi mais. Não. Você parou de desenhar lá? O Nilson eu ainda vejo de vez em quando alguma coisa sua. Na verdade, eu tenho um blog que eu publico dia sim, dia não, aproximadamente. Sim.
E trabalhei, como eu sou médico também, você lembra? Nas horas vagas eu sou médico. Lembro disso, lembro. Então eu acabei trabalhando muito para uma imprensa especializada. Tá. Fiz muito cartoon para medicina, trabalhei para entidades médicas, fiz muita cartilha didática para assuntos ligados à saúde, ao SUS, à obesidade, etc. Tem um monte de... Eu não sou médico não, mas eu também fiz. Jornal da República. O último jornal que eu trabalhei foi no Diário de São Paulo, que chamava Diário Popular. Sim. Fiquei lá 15 anos e o Paulo Caruso entrou no meu lugar. Foi a última vez que eu fiquei tendo um salário, digamos assim, regular como chargista. A partir daí tenho feito livros infantis e outras coisas, claro, continuo trabalhando, mas como chargista só no blog mesmo. É muito difícil, eu acho que foi uma mudança de linguagem, começou a acontecer, a grande imprensa começou a perder leitor, a internet começou a ocupar o espaço e houve uma natural seleção aí do que era importante, né? Eu acho que nos últimos anos há uma segregação mesmo em termos ideológicos, entendeu? Mas naquela época não, eu não acho que fosse isso. Eu acho que era mesmo uma crise de mercado e as pessoas pararam de investir. Gente, teve uma época que eu fazia uma tira para o site do Banco do Brasil, fazia o Estado de São Paulo, fazia um suplemento de humor no Estado de São Paulo, que eu cheguei a publicar. Revista Cláudia, né? Fazia a Revista Cláudia, depois passou para a Nova, Capricho, Playboy direto fazendo coisa. Mas tudo bem, mas vamos Gente, era muita coisa. Vamos só refletir que você falou todos que acabaram, né? Todos que acabaram, porque acabou a imprensa, na realidade acabou, não tem mais. Só um obituário aí, não sobrou nenhum. Que nem aquele momento do Oscar, né, que vão mostrando as pessoas que já morreram, né? Tem muito cartunista que também mexe com música, tá? Aqui o Quinho, o Aroeira, o próprio Veríssimo e tal. Mas até agora ninguém virou dupla sertaneja, é o que eu saiba. Eu comecei como dupla, eu e Marcelo. Pois é. Foi a primeira dupla da história do cartoon. O Quinho tá aí? Cadê o Quinho? Estava aqui agora. Cadê ele? Que tu sentou do seu lado? O Duque. Foi o Quinho e o Duque, todos dois mexem com música. São todos mineiros, Todos dois mineiros. E o Duque, ele é o último moicano. O Duque é muito bom, gente. Eu e o Ló, cadê ele? Todos nós fazíamos charges todo dia. Às vezes fazia 5 charges, nem todas eram publicadas. Agora, você pega o jornal, tem 4, 5 cartunistas. Ouviu a gente xingando, né? Duque, fiz um elogio para você, queria que você voltasse. O Duque é o último moicano, ele continua fazendo charges todo dia, 3 charges por dia, não é isso? Sim. Boa noite, em primeiro lugar. Desculpa a correria, eu já chego atrasado, tumultuando. Prazer te conhecer, eu adoro o seu trabalho. Prazer é meu, igualmente. Bom, eu produzo atualmente 3 charges diárias, duas de políticas, né, assuntos sociais, e uma específica de esporte, né, de futebol. E então, assim, nas palestras que eu ainda dou, né, para escolas, eu costumo dizer que faço parte, na verdade, né, da última geração de chargista da forma com que a gente conhece, né? E é realmente um desafio, é algo que tem me... porque eu considero assim, que vocês fizeram... construíram, na verdade, a profissão de vocês como chargista dentro de um modelo. A minha geração, que aí está um pouco assim, a gente está tendo que mudar no meio do caminho, o que é um processo bastante... que traz para a gente um desafio, porque assim, eu considero assim, que aquela geração aí de 25, 30 anos ainda tem uma determinada energia para poder descobrir coisas completamente novas. A gente que já fez a metade do caminho já está um pouco cansado, né? Mas assim, a gente se vê com essa responsabilidade com a gente mesmo de continuar construindo a nossa história, né? E realmente é algo que tem trazido uma reflexão muito grande. Mas assim, eu peguei um assunto um pouco no meio, assim, mas em relação a essa questão financeira e a questão de como que a imprensa ela vai ser daqui para frente,
o que me deixa um pouco tranquilo, não tranquilo, mas saber que tem muita gente também pensando nisso, muito à nossa frente, já pensando em como ganhar dinheiro numa nova realidade. Então, como se manter, na verdade, né? Porque o jornal em que eu trabalho hoje já está passando por esse processo, o jornal O Tempo e Super Notícia. A notícia que a gente até teve essa semana, que daqui no máximo 10 anos não exista mais o impresso. O Super Notícia ainda ele vai se perpetuar um pouco mais, porque é um dos jornais ainda mais vendidos do Brasil. Mas segundo os dados do IVC da semana passada, até publicado na imprensa recentemente, dados de 2014, que traz esses números, né, de 2014 até hoje, até 2019, na verdade, em 5 anos, o Super saiu de uma tiragem diária de 284 mil para 139 mil. Mas ainda é um número ainda é respeitável. Não, o Super Mas assim, eu acho que assim, o Super ainda se mantém, mas o tempo que tem uma tiragem de 30 mil exemplares não dura mais 2 anos, talvez. Eu ainda esqueci também. Eu vi essa Estado de Minas está com quanto? 20 mil. 20? Não lembro. Mas o Globo está por aí também, 30 mil, não está passando disso. Me lembro que eu fiz charge esportiva também, para o Lance. Fiz bastante tempo. Mas você sabe que a impressão que me dá é que certos editores que não são donos do jornal, assim, têm essas veleidades ainda. Pô, vou botar um cartunista aqui, vai dar um prestígio, vai ser legal, vai ser engraçado. E aí esbarra com a realidade, que na realidade o jornal não está vendendo, aí a primeira pessoa que eles cortam é justamente o cartunista, entendeu? Tive vários episódios assim. Mas eu acho, meu nome é Thalma, sou casada com o Lor, sou artista plástica. Eu acho que isso tudo é um reflexo do descuido com a cultura. Eu sou artista plástica, eu também, há 15 anos atrás, fazia uma exposição, 40 quadros. Vendia 35, eu ficava até incomodada. Hoje em dia, se eu vender 10, 3, 2, já sai feliz. Então, eu acho que a cultura como um todo está perdendo a sua posição, a educação, e aí vai num crescendo de que a arte é a primeira coisa que põe de lado, que eles chamam de supérfluo, e realmente sem a arte a gente não vive. Sem livro, sem quadro, sem cartão, sem poesia, a gente vai acabar. Eu não quero nem entrar no mérito desse último ano, porque aí nós estamos aí extrapolando qualquer normalidade, entendeu? Mas antes mesmo, que nós já vínhamos num processo de desmonte cultural, né? O governo daqui está piorando a situação, mas é a sociedade mesmo. É a sociedade consumista. Todo mundo prefere botar um chapadão, assim, todo chapiscado na parede, meia dúzia de luz, do que um quadro. Então, o consumo está acabando com a cultura e a educação, eu acho. E é engraçado, né? Porque hoje é um consumo que ninguém consome mais também, porque ninguém tem dinheiro para consumir também. Não, tem gente que tem muito. Não, são poucos, cada vez menos, mas cada vez menos que tem cada vez mais. Deixa eu ver a capa aí, Chico. Deixa eu ver a capa. Maravilhosa. Esse é um amigo francês, um colega médico, também sou médico. O trabalho que eu faço de trazer uma tecnologia francesa para o Brasil, que é a escleroterapia com espuma, ele acha que é difícil vencer o sistema todo econômico, a tradição da cirurgia e a máquina, o poder econômico do laser e da radiofrequência. Ele falou, você é um sonhador, você é um Dom Quixote, que quer ensinar o cirurgião brasileiro a fazer a técnica de espuma, que é a técnica que faz justiça social, que é a técnica mais barata, né, e acessível para todo mundo. Aí ele falou, você é um Dom Quixote de la mousse. Eu contei para o Lora, ele gostou e fez isso aí. E o pessoal adora. Mas isso é um processo que a gente está vivendo porque nós estamos num caminho que eu não sei onde é que vai acabar. Entendeu? É um caminho que a gente não consegue deixar. E se a gente deixar, acabou. Então a gente tem que mesmo publicar livro, pintar quadro, fazer charge. E é isso, esse é o nosso papel. Né? Não vamos deixar o Nilson parar de desenhar. Os dois são médicos e eu sou hipocondríaco. E o Lor sempre carteou marra entre os cartunistas porque ele era médico. E entre os médicos porque ele era cartunista. Agora ele sempre se deu bem. Pois é. Agora você é cardiologista, não é? Não, ortopedista. Cardiologista. Já foi cardiologista.
O nosso caso. Isso que eu estou pensando. Ué. Exatamente. Que maravilha. E ele Está aqui, tá bem ambientado demais. Eu tenho uma promessa de nunca deixar de divulgar o que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte: eu trabalho com uma doença genética rara, porque eu e Thalma tivemos, uma das nossas filhas tem uma doença genética rara chamada neurofibromatose, e por causa disso, há 20 anos eu me dedico somente a essa doença. Nós temos um ambulatório no Hospital das Clínicas e a gente cuida de mais ou menos 1.500 famílias, né, que vêm do Brasil inteiro para consultar com a gente. Então, eu sempre faço por questão de registrar, porque as pessoas ouçam que existe uma doença rara e que existe um centro de referência aqui em Belo Horizonte. Só repete o nome da doença. Que se chama neurofibromatose. Obrigado. Não, e criou também o departamento, como é que chama? De esforço físico. Então, mas você criou, eu lembro, um militar que ajudava ele, não tinha dinheiro, ele colava as coisas com esparadrapo, com durex, ali na faculdade. Como é que chama? Fisiologia. E ele era um negócio sacrificoso, porque de vez em quando ele tinha que examinar a equipe feminina de vôlei e de basquete do Brasil, né? Aí nós nos consolávamos porque tinha que fazer o mesmo com as masculinas. Então ele criou isso do nada, esse departamento lá já na época, na pior época que a gente estava no Pasquim, então ele fazia isso, e um aliado era esse militar, né? Incrível era isso, que era... Você vê o que um cartunista tem que fazer para sobreviver, pois né? Ô, Nilson, mas você está publicando em algum lugar, algum blog, alguma coisa? Não, atualmente eu sou o cartunista anônimo mais famoso de Belo Horizonte. Né? Eu e o Ló. Nós estamos, o Bira está fazendo, não sei se você já te chamou. Me mandou um e-mail, Vamos fazer uma revista na internet chamada Pirralha. Já chamam todo mundo, tá aqui o Duque, o Ló, todo mundo. Ele me chamou também. Né? Então. Mas estou esperando. Pois agora estão as discussões bizantinas lá. Nós estamos esperando a coisa acalmar, né, Ló? Para entrar de novo. E aí já tem o material. Agora... como eu estou me dedicando muito à hipocondria, quando a saúde permite, eu estou usando desenho antigo, porque há um ano eu trabalhei 35 anos no sindicato, porque quando veio essa onda do humor alienado, da Folha, do sexo, droga, rock and roll, Cacete Planeta, essa coisa total, que a política não estava com nada, toda essa onda que tomou conta e que influenciou tudo, publicidade e tal, papapá. Nós já trabalhávamos, eu e o Loro, o Laerte, na imprensa sindical. E eu fiquei 35 anos no Sindialetro. E com as medidas do Temer, essas reformas, o sindicato praticamente quebrou. O sindicato dos mais ativos do Brasil, uma equipe de jornalistas que se manteve esse tempo todo, que defendia a CEMIG, que impedimos que ela fosse privatizada na época do Azeredo. E hoje o Zema não pode privatizá-la, nem a Copasa, porque graças ao sindicato, ao Sindialetro, que descobriu o que tinha sido feito, a venda dos 13% da CEMIG, que até hoje não sabe onde foi parar. Nas Ilhas Caimã foi parar uma parte lá. Aí levamos para o Itamar, que encampou essa briga, brigou com o Fernando Henrique, mandou soldado para defender Furnas, que já estava aqui para privatizar a Copasa, e conseguimos, com o auxílio da esquerda aqui na Assembleia, uma PEC que vigora até hoje, que para privatizar a Copasa ou a CEMIG, tem que haver uma consulta popular, um referendo. Então, isso tudo... Depois o Zema não consegue, então. Por isso... Ele não tem base na Assembleia. Para ele poder fazer o que ele está falando que vai fazer, que é privatizar a CEMIG e a Copasa, ele tem que primeiro invalidar essa PEC, que nós criamos com a ajuda do Itamar. O Itamar, quando ele começou, ele entrou, ganhamos aqui. A Carmen Lúcifer, na época, era juiz aqui, deu ganho de causa a ele. Não conseguiu recuperar os 13% que o Azeredo vendeu para Southern, que não pagou, né? Com dinheiro nosso do BNDES, com o Fundo de Amparo do Trabalhador, do FAT. Então, o Itamar foi na justiça, ganhou, veio o cônsul americano aqui, o Itamar bateu a porta na cara dele e falou, olha, não, o que é? Não é coisa privada, vocês estão falando e vem aqui, vem defender. Não, nem recebeu o cara. Foi para nível federal, ganhou. Não conseguiu recuperar os 13%, mas tirou a Southern do comando da CEMIG.
Então, isso tudo, quer dizer, é um trabalho onde o Cartoon, o jornal que a gente fazia lá semanal, que eu fiquei 35 anos fazendo, com o Temer veio com essa reforma que fez, quebrou o sindicato, quebrou os outros, demitiu todos os aposentados. Há um ano eu estou desempregado. Como eu tenho aposentadoria, então nós estamos vendo se for uma dupla sertaneja, né, ou não. Mas a saúde está controlada, né? Porque com 2 médicos do seu lado. Não, mas aí seria nepotismo, né? A doença dele não tem cura. A hipocondria não tem cura. Não tem cura. É uma doença incurável. Graças a Deus, né? Não é não, gente? Mas eu queria só voltar um pouquinho no Miguel e queria te agradecer a você em nome do Pasquim da época, porque antes de me tornar cartunista, pelas mãos do Ziraldo, que também achou que eu tinha algum talento para a coisa, eu durante muitos anos eu fui um leitor do Pasquim. E você não tem ideia, talvez, como você estava fazendo o Pasquim, você não tem ideia do que o Pasquim significava para nós pouquíssimos que nos opunhamos à ditadura. Porque, na verdade, se você se lembrar, e todos aqui mais velhos vão lembrar, a maioria da população apoiava a ditadura. Realmente, se hoje a gente acha que 32% apoia esse fascínora que está aí, esse miliciano, né, isso é muita gente, naquela época era 70% ou mais apoiava sistematicamente. E o Pasquim, eu esperava o Pasquim diariamente, semanalmente, eu esperava diariamente pelo Pasquim, apesar dele ser semanal. E eu ficava louco para a hora que o Pasquim chegava, porque ele trazia um ar fresco, vocês faziam uma coisa que nós, leitores aqui, você não tem ideia de quanto era importante para nós. Eu imagino, porque eu custei a ter essa... Porque quando você está fazendo, você não tem muito essa noção, né? Você está ali no trabalho diário, você não consegue se distanciar a ponto de ter esse julgamento. Mas quando eu fiz o livro, que eu tive a dimensão, olhando para trás, tudo aquilo que eu tinha feito, falei, caceta, que louco isso, né? Como a gente fez coisa, né? Como a gente fez coisa e como foi importante a trajetória toda. Por isso que eu digo, como é importante para mim hoje estar no 247, entendeu? E tirando algumas pessoas que são mais velhas, como o Cocho, como o Sonic, é tudo gente mais jovem do que eu. Os editores são todos garotada de 40 anos, entendeu? Então é muito legal. E o respeito que eles têm, e a admiração, e a maneira de trabalhar é muito gostosa. Quer dizer, então eu acho que eu fiquei muito feliz com esse momento que eu estou vivendo hoje. Miguel, tudo bem? É o Vécio, do Jornal Estado de Minas. Oi. Eu queria 2 perguntas suas. Qual que seria a importância da Radical Chic hoje? E o que ela representou para você? E eu queria saber também, eu admiro muito o trabalho da Ângela. Eu acho ela uma das atrizes mais talentosas e mais elegantes que você tem na televisão hoje. Vou dizer isso para ela. Por favor, porque um dia ainda irei entrevistá-la. Mas eu queria saber também qual que é a importância dela na sua carreira. Uma mulher que parece ser tão forte. Eu queria saber essas 2 coisas, tanto da Radical Chic e a Ângela. A Radical Chic, evidentemente, foi o personagem meu de maior sucesso. E foi também outra coincidência feliz, assim, do momento que... Na verdade, a história vai um pouquinho antes. Quando morei em Milão, eu trabalhei muito com a Rosisca Darcy de Oliveira, que hoje pertence à Academia. Foi uma das primeiras feministas brasileiras, feministas, assim, de uma inteligência sem tamanho. E eu, no meu contato com ela, inclusive... com o Paulo Freire, ela trabalhava junto com o Paulo Freire, nós fomos para a África juntos e tudo. E a Rosisca começou naquela época um trabalho com as mulheres, de inserção, de consciência e de tudo mais. E eu fiz muita coisa para esse grupo. Desenhei muito, ilustrei muito, e com isso aprendi muito. Aprendi essa convivência com mulheres brilhantes, entendeu? E isso me atiçou uma admiração que eu já tinha pelo humor feminino. Eu acho que as mulheres têm uma maneira de encarar a vida
com um humor que é o humor que eu gosto, entendeu? É um humor mais transparente, é um humor mais cínico. E é engraçado que as mulheres produzem pouco humor profissionalmente. Até tem excelentes. Hoje esse número mudou, mas ainda é pouco, porque eu acho que elas gastavam esse humor todo na vida, entendeu? E na hora de produzir, de se distanciar, talvez naquela época tivesse um pouco de pudor, né? E a Radical Chic aconteceu justamente nessa época, com essa minha admiração pelo humor feminino. Eu falei, eu quero fazer um personagem que lide com isso. Eu já tinha feito antes uma série chamada Happy Days. Happy Days era uma família de classe média baixa. O pai era um ex-militante do Partidão, ex-bancário, sindicalista. A mãe era uma dona de casa. E tinham 2 filhos, uma menina jovem, bem feminista, e um menino que queria ser bailarino. E a situação familiar era essa, e isso aí rendia muita história. Foi realmente muito divertido fazer. E eu fui, talvez, os cartunistas que estão aqui, que não me deixem mentir, eu fui um dos primeiros cartunistas a abordar essas questões, as questões de gênero, as questões de sexualidade. Ninguém falava nisso. Exatamente, e ecológica. O livro dos recordes, eu vou ter um caderno inteiro no livro dos recordes. Então eu fui o primeiro a falar sobre isso e causou uma certa estranheza. Os homens não gostavam muito de se expor, assim, de ver que um outro homem estava lidando com essas questões, entendeu? E aí, quando apareceu a oportunidade de eu fazer a Radical Chic, o Luiz Fernando Veríssimo escrevia na revista de domingo do Jornal do Brasil, na última página, e eu ilustrava ele. Eu fazia as ilustrações das crônicas dele. Fiz o Ed Morte durante 10 anos. Aí o Luiz Fernando, eu soube que o Luiz Fernando ia sair, ia para Veja. Aí eu contatei o pessoal do Jornal do Brasil, fiz 3 histórias da Radical Chic, me lembro, 3 histórias, e levei no Jornal do Brasil. E a IESA, que era a editora da revista, gostou, disse, que ótimo, vamos sim, você começa semana que vem. E eu fiquei enlouquecido com aquele negócio. A gente tem uma página inteira no Jornal do Brasil, eu fiquei doido, né, com aquele negócio. E muito estimulado, porque eu acho que a Radical Chic, e aí eu ligo com a Radical Chic hoje, né? A Radical Chic cumpriu um papel numa época que as mulheres não tinham o famoso lugar de fala, né? Então, as mulheres não tinham espaço, e eu fui um dos raros homens a abrir esse espaço para as questões femininas. Então, as mulheres se surpreendiam com a minha capacidade de abordar um assunto tão restrito ao universo feminino. Eu dizia, olha, não tem nada demais, é só a linguagem. Você tem que entender o que as mulheres dizem, entendeu? Aí fica mais fácil. Você, não, você tem alma feminina. Eu falei, eu não tenho alma feminina, eu tenho alma masculina. Eu primeiro gostei dessa história, depois eu fiquei pensando, falei, não tem nada de alma feminina. A alma feminina que tem são as mulheres. Eu tenho alma masculina. Por que uma pessoa que tem alma masculina não pode entender, respeitar, valorizar, né? Aí comecei a falar isso. E aí a Radical Chic teve uma vida, assim, que para mim foi espetacular. Foi um reconhecimento das mulheres e de homens também, é óbvio. E com o passar do tempo, eu fiz a Radical Chic até 5 anos atrás. Já antes disso um pouco, eu já senti uma certa dificuldade de abordar certas questões, entendeu? Porque as mulheres já estavam conquistando espaço, já tinham eu com os meus filhos nessa época discutia muito, porque eles estavam na fase da relação com as meninas, jovens, então as questões já não eram mais do jeito que eu imaginava. Comecei a criar um receio de errar, né? Aí fiquei meio ali na tangente, até que o Globo me mandou embora. De uma certa forma me resolveu essa questão, porque eu não precisei fazer mais. E hoje eu não me sinto mais nem autorizado, nem confortável, nem no direito
de escrever para um personagem mulher como a Radical Chic. Se fosse um personagem mulher com uma vida precisa, assim, com um histórico, com lastro, com memória, mais aproximada do real, eu me sinto. Que aí eu, como criador, eu tenho o direito de escrever qualquer coisa. Agora, a Radical Chic era muito emblemática, ela era muito simbólica, ela era várias coisas ao mesmo tempo, ela não era um personagem. Então, ela falava muito em nome das mulheres. E isso eu comecei a me retrair, e hoje não me arrependo. De vez em quando eu republico alguma coisa, eu e o Nilson, né, pego os cartões velhos lá, republico, quando é a ocasião, né, que isso pede. Mas eu parei de fazer. E eu acho que as mulheres... Eu adoraria passar, por exemplo, a Radical Chic para uma autora feminina que tivesse humor. Tipo como foi a Marta Alencar, entendeu? Ou a própria Cissa. Tem poucas hoje. São poucas as mulheres. Tinha uma mulher extraordinária, uma cartunista francesa chamada Claire Bretécher, que também morreu. Além de tudo, morreu. Aquela mulher morreu. Além de tudo, ela era linda. Era uma das mulheres mais lindas do mundo. Pois é. Exatamente. E era uma cartunista extraordinária, fazia história em quadrinho, era despudorada, tinha um humor. Tinha um humor. Fez uma história da mulher que foi fazer inseminação artificial, congelou o óvulo foi botado numa vaca que foi para Israel, entendeu? As histórias dela eram completamente malucas, entendeu? Ela era extraordinária. Então são poucas. Eu adoraria passar a Radical Chic, assim, um gesto nobre, passar a Radical Chic para uma autora feminina. Se vocês souberem de alguma, me indiquem. E aí isso, na realidade, coincidiu com a Ângela também. Quer dizer, a Ângela, eu já estou com ela há 18 anos. Ontem fez 18 anos que nós começamos a namorar. E foi uma mulher que mudou também, ajudou muito a essa compreensão do mundo feminino, do universo feminino. É uma artista para quem eu já escrevi uma peça para ela. E eu fico muito feliz de dividir com ela essas questões todas. Além disso, ela me deu um presente que foi valiosíssimo há uns 10 anos atrás, que é fundamental para esse livro. Há uns 10 anos atrás, ela, diante do caos que era o meu arquivo, né? Eu tinha mais de 10 mil desenhos, era 2 mapotecas daquelas enormes, mais 2 arquivos com aquelas pastas, tudo, uma coisa fora, as outras coisas estavam fora, as revistas, os livros. Ela decidiu contratar uma pessoa especializada para organizar, catalogar e higienizar todo o meu material. Foi uma coisa realmente espetacular. Então, quando eu fiz o livro, eu já sabia onde ir. Entendeu? Estava tudo ali. Porque grande parte desse livro não estava digitalizado. Não, o digitalizado foi dos anos 2000 para cá. E nem tudo naquela época se digitalizava. Então, o material estava todo em papel. Quer dizer, se transformar isso, digitalizar, fiz a seleção, o Vitor, aí o meu filho foi super importante também nessa seleção. Mas a Ângela deu o start para esse trabalho, entendeu? Tanto é que o livro é dedicado a ela. A última história que você escreveu da Radical, você escreveu num dia qualquer e no outro você foi demitido, então não deu nem para você pensar. Então ela saiu do ar assim, sem se despedir. Eu não sabia, foi uma história... Não, lógico, eu estava fazendo não só a Radical, como o Gatão. E a Chiquinha eu já tinha parado antes. A Chiquinha era um personagem infantil que eu fazia para o Globo também, que eu adoro a Chiquinha. Eu acho que a Chiquinha é um personagem que eu curto muito. Eu tinha feito a Radical e nessa época eu ainda tinha um joelho bom, eu estava jogando tênis. E o celular tocou. Eu fui atender o Paulinho, que era um secretário de redação do Globo, de quem eu gosto muito. Ele falou: Miguel,
você pode dar um pulo aqui no Globo? Eu falei, Paulinho, não precisa, Paulinho. Você vai me ligar essa hora, uma manhã de quarta-feira, para eu dar um pulo no Globo? Você vai me promover? Aí ele disse, não, é que eu fico sem graça. Eu falei, não fico sem graça, não. Não, porque a gente está tendo que descontinuar, né? Descontinuar o trabalho. Eu, na hora, fiquei... A gente fica meio sem graça, né? De receber um telefonema desse. Eu disse, não se preocupe não, Paulinho, não fique sem graça, tudo bem, deixa para lá e tal. E aí eu comecei a me dar conta do que aquilo significava para mim, perder o Globo. E não pelo que o Globo significasse, não. Apesar de que naquela época o Globo ainda tinha uma imagem bastante preservada. Dos últimos anos para cá é que degringolou. E o que significava em termos da minha vida, em termos do salário, entendeu? Eu ganhava bem. E foi um choque assim, tremendo. Levei, eu acho que uns 6 meses para pensar no que eu ia fazer. E decidi processar o Globo. Porque eles me mandaram embora, porque tinha aquele esquema da pessoa jurídica, da pessoa física. Eu era pessoa jurídica, eles manipularam isso muito, transformaram o 13º, inseriram, para não ter nenhuma característica de pessoa física. Mas o meu advogado virou e disse, olha, não tem mais isso aí acabou, pode ser pessoa jurídica, pode ter... A relação é uma relação de vínculo de trabalho, não tem jeito. Como só conta 5 anos para trás, eu consegui ganhar. E agora eles estão com um recurso que deve ser julgado agora no início do mês, antes de ir para o tribunal para a execução mesmo. A execução provisória já está pronta, já está tudo... É uma espécie de poupança, né, que eu fiz nesses anos todos. Não é justo eu ter trabalhado 50 anos e sair com as mãos abanando. No Globo eu trabalhei 18, mas eu digo, 50 anos de trabalho nesse país... fazendo a mesma coisa, uma coisa que tem uma sua importância, né, cultural e tudo. Você é abandonado, você vê. O Aroeira é uma pessoa que passa por dificuldades enormes para sobreviver. O Nilson está aí desempregado. E outras pessoas, tantas, entendeu, que deram uma contribuição enorme, que trabalham e que têm capacidade ainda, força física, energia, capacidade intelectual de produzir. Estamos aí jogados às traças, entendeu? Gente que foi parar lá no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, esse jornalista agora, o Sérgio Noronha, que morreu, esportivo. É uma loucura. Como é que um país trata os seus artistas desse jeito? Você lembra qual a data da última edição, dessa edição da Radical? Olha, eu acho que tem uns de 5 a 6 anos. 2015 que eu saí. Eu não sei exatamente se foi em janeiro, eu acho que foi em janeiro, porque foi perto do meu aniversário, me lembro agora. E que eu disse assim, que belo presente de aniversário que eu estou ganhando. E a peça que você falou que você escreveu para a Ângela, qual que era? Era A Presença de Guedes. Foi a Ravache, a Irene Ravache que dirigiu, foi com a Ângela, a Flávia Monteiro, o Alton Bastos, mais 2 atores que eu não me lembro agora. Estela Maria. E a atual, como é que chama? Essa que vai ser encenada agora chama Reféns. É uma história que não é uma comédia. A Presença de Guedes era, e o Gatão de Meia Idade, evidentemente, era uma comédia. E aí, com o sucesso do Gatão, eu me animei e tirei da gaveta que essa peça Reféns eu escrevi em 2009. Está há 10 anos guardado. E mostrei para o Moacir. O Moacir Chaves já tinha dirigido uma peça minha que eu escrevi com o Zé Rodrigues. Foi a última peça, a última coisa que a gente fez junto, chamado Lavanderia Brasil. E é uma peça que está, inclusive, pode montar hoje tranquilamente, está atualíssima. E ele dirigiu e ficamos amigos. E o Moacir é uma pessoa assim, um diretor brilhante. Aí eu mandei o texto para ele. Ele me ligou no dia seguinte, e aí, vamos fazer quando? Entendeu? Aí fiquei super feliz, mandei para o Erson teve a mesma reação, gostou muito, o Rômulo também, que estava fazendo novela
com a Ângela. Eu precisava de um ator 30 anos mais moço. E eles são reféns de quem? Da vida. Um é refém do outro, normalmente. São cinco histórias de situações em que você é refém de um outro. Não, é refém mesmo. Refém é um velho empregado de uma indústria de São Paulo que é chamado pelo diretor da empresa, que por acaso é filho de um companheiro dele, que acabou herdando a empresa, cresceu, eram amigos de juventude, um virou operário da empresa que o amigo criou. E esse amigo morreu, o filho herdou a empresa e está reformulando a empresa toda e quer mandar o grande amigo do pai embora. Isso é uma situação. A outra é um psicanalista com o analisando, e o analisando encontra o analista numa boate gay. Então cria uma situação de conflito ali que a gente acaba descobrindo depois que o analisando também é gay. Tem uma situação de um pai com um filho, o filho que sempre foi escorraçado, o pai é militar da reserva, sempre foi escorraçado pelo pai, e o filho agora é a única fonte de sobrevivência do pai. Tem uma outra de duas pessoas que se encontram numa sauna, 2 homens, o mais velho e o mais moço, falando de sexo, falando de masculinidade. E todas essas 4 situações são permeadas por uma situação de refém de fato, de um bandido que invade um escritório de um advogado, advogado de bandido, colarinho branco e gente envolvida em corrupção. E esse bandido, fugindo de um assalto a uma farmácia, invade esse escritório. E você fica sabendo dessa situação de fato de refém durante todos os outros. É uma história, e são 2 atores que fazem só os 5 papéis. Isso que deixou os atores animados. Miguel, muito obrigado, então. Mais alguma pergunta para encerrar, gente? 5. Opa, várias. Primeiro, Bárbara, primeiro aqui na frente, para o senhor, que é a primeira pergunta dele. Boa noite, como é que o senhor chama? Tem uma frase que foi falada aqui, que eu considero, foram faladas coisas interessantíssimas, mas tem uma frase que foi falada absolutamente mais importante de toda a palestra, e eu quero ressaltar isso. E a gente pensa o seguinte, usando Aristóteles lá, a verdade, bem o belo, é como se a verdade fosse o cérebro de Deus, o bem, o coração de Deus, e o belo, a face de Deus. Então aquela senhora ali falou, estou falando de senhora com respeito, falou que a gente não vive sem arte. Ela resumiu toda a nossa reunião, porque por trás de tudo aqui está a arte. Ela falou, a gente não vive sem arte. Eu pediria uma salva de palmas para ela. Mas é uma verdade mesmo, senão vamos virar um povo árido, né? Um povo servil, árido e apenas mecanismos de suporte de um sistema que nem todos nós aqui estamos de acordo, né? Miguel, eu queria saber uma notícia que eu estou muito preocupado. Como que anda a saúde do pai de todos nós, Ziraldo, velhinho maluquinho? Pois não, o Ziraldo... Outro dia eu tive uma belíssima surpresa, eu estou em casa, toco o meu celular, eu pego, está escrito Ziraldo. Eu fiquei meio dividido, né, entre assustado e... Aí atendi o telefone e disse, Miguelzinho, assim mesmo, a voz dele é essa, né? Miguelzinho, e aí, estou aqui com um fotógrafo, o Rodolfo, não sei o que, ele quer falar com você, tem um projeto aqui que eu disse para ele que eu não quero fazer não, que eu não tenho mais saco para fazer essas coisas, eu estou muito preguiçoso. Então eu passei você para ele, você faz com ele. E eu falei, Ziraldo, mas você está ótimo, tua voz está maravilhosa, que história é essa? Ele disse, não estou ótimo não, estou de saco cheio, estou com preguiça, mas voltou aquele velha agilidade, aquele velho espírito, ele teve uma coisa muito séria, né? Terceiro, né, AVC? Exatamente, E ele ficou muito enfraquecido, muito debilitado. Primeiro que debilitou ele, o raciocínio ficou mais lento, a dificuldade de falar. E isso
pelo telefonema que eu estou relatando para vocês aqui, melhorou muito. Ele exatamente, não, ele agora ficou menos agitado, ficou quase que normal. Mas ele fisicamente ainda está muito debilitado, ele não anda, entendeu? Ele está muito fraco, ele faz fisioterapia. Se o Ziraldo tivesse se ele tiver mais uns 5, 6 anos de vida, eu acho que ele consegue passar por essa, entendeu? E se recuperar. Porque ele está com a mesma cabeça, é brilhante. Eu e o Aroeira fizemos uma entrevista com ele pro 247. Uma entrevista enorme, ficou super legal, com vídeo, né? Ele, nesse dia, ele não estava muito esperto, ele estava meio lento, assim. Mas, assim mesmo, ele foi brilhante, entendeu? E como nós editamos a entrevista, deu para dar uma limpada nos momentos que ele hesitava. Ele perdeu essa hesitação. Perdeu, eu fiquei realmente surpreso com a... Então, essa é a boa notícia, entendeu? E eu espero que ele consiga se recuperar fisicamente também. Ô Afonso, você topa lançar o Ziraldo para o Prêmio Nobel? É hora da literatura infantil ganhar. O Maeterlinck, do Pássaro Azul, ganhou. Eu falo, mas por que não pode a literatura infantil? Ele já ganhou o Hans Christian Andersen. É uma vergonha não ter ganho, né? Não, olha bem, se você olhar no Nobel, um cara igual o Monteiro Lobato, o trabalho do Ziraldo, não só com os livros infantis, mas o trabalho de divulgação que fez na América Latina inteira, tem pouca coisa parecida. Então o Nobel está devendo isso à literatura infantil. E o Maeterlinck, Pássaro Azul, ganhou. Por que não, o Ziraldo? Você topa? Topado. Gente, muitíssimo obrigado. Miguel está disponível para os autógrafos.